Olá, como vai? Estamos prontos para iniciarmos... Na última aula, vimos que existem várias modalidades de energia: energia elétrica, energia nuclear, energia eólica, energia mecânica, energia química, energia solar, energia térmica. E de acordo com o princípio da conservação da energia, ela não pode ser criada e nem destruída, apenas transformada de uma forma em outra, que é exatamente o que ocorre com a energia elétrica ao acendermos uma lâmpada, sendo transformada em energia luminosa, ou com a energia elétrica ao ligarmos um ventilador, quando ela é transformada em energia mecânica. Aprendemos que o trabalho de uma força é o produto entre a força e o deslocamento. Mas que o ângulo entre a força e o deslocamento deve ser levado em consideração. Se o ângulo for igual a 0 grau, basta multiplicarmos a força pelo deslocamento. Porém, para um ângulo alfa qualquer, precisamos utilizar a equação geral do trabalho, força vezes ΔS vezes o cosseno do ângulo alfa. E não esqueça que o trabalho no sistema internacional é expresso em Joule. Soubemos que a unidade de potência no sistema internacional é o Watt. Porém, existem outras duas unidades de potência extremamente utilizadas. O cavalo-vapor, conhecido como CV, utilizado nos motores dos veículos, e o horsepower, conhecido como HP, geralmente utilizado nos motores náuticos. Boa aula! Olá, como vai? Estamos iniciando a nossa 8ª aula de Física. Na aula anterior, falamos sobre energia, as várias modalidades, como energia elétrica, térmica, química, solar, eólica e também a energia mecânica. Falamos também sobre trabalho e potência. O objetivo desta nossa 8ª aula é falarmos especificamente sobre a energia mecânica total, os seus tipos e as suas características. Para isso, imagine uma pessoa subindo uma escada com velocidade constante e levando um bloco de massa considerável. Para que esta tarefa seja feita, uma força é aplicada sobre o bloco, uma energia é transferida para o bloco. A energia é proveniente da queima dos alimentos que a pessoa ingeriu. Ao atingir o topo da escada, este objeto é solto. A sua velocidade começa a aumentar e a sua altitude em relação ao solo começa a diminuir. Quando atinge o solo, ele colide com uma mola. Devido à sua velocidade, ele comprime a mola, deformando-a. A mola comprimida faz com que a velocidade do corpo se anule e tende a jogar o objeto novamente para cima. Fizemos uma pequena ilustração para que você perceba como isto acontece. Acompanhe. Em todo o processo, a energia transferida ao bloco pela pessoa permitiu o ganho de altura. Permitiu também o aumento na velocidade durante a descida. Posteriormente, a deformação da mola. E, finalmente,
foi responsável pela movimentação do corpo novamente para cima. Em todos esses casos, a energia mecânica entrou em ação. Podemos então concluir que as manifestações da energia mecânica estão diretamente relacionadas com o movimento e com a deformação. Na altura onde o corpo foi abandonado, nós dizemos que o objeto possui energia potencial gravitacional, exatamente pela altura em que ocupa. À medida que ele foi solto e ganhou velocidade, esta energia foi sendo transformada em energia cinética, que também é chamada de energia do movimento. Ao colidir com a mola e deformar esta mola, a sua velocidade foi diminuindo e o corpo foi transferindo a sua energia cinética para a mola. A energia armazenada na mola devido à sua deformação chama-se energia potencial elástica. E esta energia pode novamente ser transferida ao bloco quando a mola estender. Portanto, as manifestações da energia são movimento e deformação. A energia mecânica é dividida em 3 tipos. Acompanhe: energia potencial gravitacional, energia cinética e energia potencial elástica. Nós vamos, nesta aula, analisar as características e as manifestações de cada um desses tipos da energia mecânica total. Porém, antes disso, vamos falar sobre a unidade da energia mecânica. No sistema internacional, a unidade da energia mecânica é exatamente a mesma do trabalho, portanto, joule. A primeira modalidade que iremos analisar da energia mecânica chama-se energia potencial gravitacional. É aquela que o corpo possui em virtude de uma posição ocupada em relação a um certo nível de referência, isto é, uma altura em relação ao solo, por exemplo. É uma espécie de energia que pode ficar armazenada em um corpo e se transformar em outra modalidade, geralmente associada ao movimento. Acompanhe. Quando uma força é aplicada sobre um corpo, levando-o para cima, a força-peso também realiza um trabalho. Ao fazer isso, uma energia é transferida ao corpo, que ficará armazenada nele, sendo transformada em outra modalidade posteriormente. Um dos exemplos mais importantes, mais comuns e também mais barulhentos da energia potencial gravitacional é o exemplo do bate-estacas. O sistema constituído pelo bate-estacas e pela Terra armazena energia potencial gravitacional, devido à sua altura. Como você viu, uma força é feita sobre o bloco para erguê-lo até uma certa altura, até um certo nível, uma certa posição. Nesse momento, um trabalho é realizado sobre o bloco. Quando ele está a uns 15 metros do solo, ele possui uma certa energia potencial gravitacional. Esta energia depende basicamente de alguns fatores. Acompanhe. A energia potencial gravitacional depende da massa do objeto, da aceleração da gravidade e da altura. Se nós quisermos aumentar a altura deste bloco, nós, evidentemente, aumentaremos a energia potencial gravitacional armazenada nele. Se quisermos substituir o bloco pelo dobro da massa atual e manter a mesma altura, nós também estaremos aumentando a energia potencial gravitacional armazenada neste bloco, o que significa dizer que esta energia poderá posteriormente realizar um trabalho maior. Dentro do conceito de energia potencial gravitacional,
m representa a massa do corpo e deve ser expressa no Sistema Internacional em quilograma. G representa a aceleração da gravidade, a aceleração a que o corpo estará submetido quando for solto, abandonado. E no Sistema Internacional ficará em metros por segundo ao quadrado. H representa o desnível vertical entre dois níveis, ou simplesmente a altura em relação ao solo, se tomarmos o solo como referência, e deve ser expresso em metros na unidade do Sistema Internacional. E, finalmente, EPG é o símbolo utilizado para a energia potencial gravitacional, que, como dissemos, deve ser expressa sempre em joules. Podemos mostrar através desta figura a ilustração representativa da energia potencial gravitacional. Ela depende diretamente da massa do objeto, da gravidade e da altura aonde esse objeto se encontra. A outra modalidade de energia mecânica chama-se energia cinética. Para entendermos a modalidade chamada energia cinética, imagine um bloco de massa m inicialmente em repouso sobre uma superfície horizontal perfeitamente lisa sobre um ponto A. A partir de um certo instante, passa a agir sobre esse corpo uma força F constante e também horizontal, que irá deslocá-lo, fazendo com que, ao passar por um ponto B, a sua velocidade seja diferente de zero e esse objeto tenha percorrido um deslocamento ΔS, conforme a figura. É muito fácil calcularmos o trabalho realizado pela força F nesse deslocamento ΔS. Nesta situação, nós temos trabalho realizado pela força F é igual à multiplicação da própria força pelo deslocamento ΔS. Lembre-se da nossa última aula. Podemos também dizer que a força F é igual à própria resultante das forças que atuam sobre o objeto, uma vez que não estamos considerando as forças de atrito. Neste caso, podemos, com a segunda lei de Newton, substituir a força F pelo produto massa vezes a aceleração. E o nosso trabalho ficará da seguinte forma: massa vezes a aceleração vezes o deslocamento ΔS. Tome cuidado nesta multiplicação. Perceba, A vezes ΔS. Memorize esta equação. No momento seguinte, vamos analisar a equação de Torricelli, equação já trabalhada no movimento uniformemente variado, no MUV. Na equação de Torricelli, V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. Perceba que o produto A ΔS aparece também na equação de Torricelli. Como nós sabemos que a velocidade inicial do bloco era igual a zero, podemos isolar o produto A ΔS e substituir na equação anterior. Veja como fica ao isolarmos esse produto. Este 2 que está multiplicando passará dividindo o V ao quadrado. Portanto, A vezes ΔS igual a V ao quadrado sobre 2. Este V ao quadrado sobre 2 será substituído na equação anterior. Portanto, podemos escrever o trabalho realizado pela força F da seguinte maneira: m vezes V ao quadrado sobre 2. Perceba que esse V ao quadrado sobre 2 está substituindo o produto A vezes ΔS. Como a energia cinética adquirida pelo corpo é a medida do trabalho realizado, podemos substituir na equação anterior o trabalho tal pela energia cinética. Portanto, esta equação é a equação para cálculo da energia cinética de um corpo. Observe que a energia cinética é diretamente proporcional à massa do corpo e ao quadrado da velocidade deste corpo. Vamos fazer um pequeno intervalo, voltamos em breve.
Agora que você já descansou um pouco, podemos retomar os conceitos da energia mecânica total. O próximo tipo de energia é energia potencial elástica, representada por EPE, que é uma forma de energia mecânica armazenada nos sistemas que sofreram deformações elásticas. A energia potencial elástica é uma energia latente e pode se transformar em outra modalidade, geralmente do movimento. Para que você entenda o que estamos tentando dizer, acompanhe a seguinte ilustração. Suponha uma mola presa a uma parede, com um certo comprimento inicial. Se exercermos uma força F puxando esta mola, esta se deformará. A deformação está representada por X. Dobrando a força F aplicada pela mola, a deformação também dobrará, isto é, 2x. Triplicando a força F sobre ela, a deformação passará a ser igual a 3x. E assim sucessivamente. Esta proporcionalidade só é válida dentro dos limites elásticos da mola, isto é, sem que ela tenha uma deformação permanente. Portanto, nós podemos dizer que a força aplicada e a deformação obtida são grandezas diretamente proporcionais. Matematicamente, nós temos F igual a K vezes X, onde F é a força aplicada e X é a deformação. Esta equação chama-se Lei de Hooke, uma homenagem ao cientista inglês Robert Hooke. A constante de proporcionalidade K, que você viu na Lei de Hooke, é denominada constante elástica da mola. O seu valor depende do material e das características da mola. Veja um exemplo da constante de proporcionalidade. Suponha uma mola cuja constante K é igual a 100 Newton por metro. Isto significa dizer que devemos aplicar uma força de 100 newtons para que esta mola sofra uma deformação de apenas 1 metro. A constante de proporcionalidade vai, na realidade, dizer o tipo de mola que nós teremos e a sua utilização. Veja alguns exemplos de molas que nós trouxemos. Nesta primeira, a constante de proporcionalidade é muito pequena. Eu preciso de pouca força para que a sua deformação seja muito grande. Nesta, a constante de proporcionalidade já é um pouco maior. A força que deve ser aplicada é maior. Nesta, a constante de proporcionalidade é muito grande. Mesmo com uma força muito grande sendo exercida, nós simplesmente não conseguimos deformar esta mola. Então, dependendo da utilização feita para a mola, ela tem uma constante elástica apropriada. Nós podemos representar a força aplicada sobre a mola e a deformação através de um gráfico. Acompanhe. Pelo gráfico, podemos perceber a proporcionalidade entre força e deformação. Quanto maior a força aplicada, maior é a deformação. Construindo um gráfico força por deformação, temos na realidade uma área sob esse gráfico. Uma propriedade física diz que se calcularmos a área de um gráfico força por deslocamento ou deformação, temos o trabalho realizado. Portanto, se calcularmos a área deste triângulo, teremos o trabalho realizado pela força F nessa deformação X. Perceba que a área do triângulo é base vezes altura sobre 2, o que resulta num trabalho como sendo força vezes a deformação sobre 2. Este 2 é da área do triângulo. Mas nós sabemos que força, pela lei de Hooke, é K vezes X. Substituindo isso na equação anterior, temos que o trabalho é igual a K vezes
x vezes x sobre 2. Mas esta energia armazenada na mola é exatamente igual à energia potencial elástica que a mola irá adquirir. Portanto, podemos dizer que a energia potencial elástica é diretamente proporcional à constante elástica da mola, K, multiplicada pela deformação ao quadrado e dividido por 2. Percebemos, como ocorreu na energia cinética, que a energia potencial elástica de uma mola depende da constante elástica diretamente e da deformação ao quadrado, o que quer dizer que se nós deformarmos uma certa mola, ela terá uma certa energia potencial elástica. Se nós dobrarmos esta deformação, a sua energia potencial irá ficar 4 vezes maior. E se triplicarmos a deformação, a energia potencial elástica irá ficar 9 vezes maior. Agora que nós já analisamos todos os tipos da energia mecânica, podemos ver a conservação desta energia mecânica. As energias cinéticas, potenciais gravitacionais e elásticas formam a totalidade da energia mecânica em um sistema isolado. Esquematicamente, nós podemos escrever da seguinte maneira. Acompanhe. Energia mecânica é igual à soma da energia cinética mais a energia potencial gravitacional mais a energia potencial elástica de um corpo ou de um sistema. Caso o sistema seja indeformável, ele não poderá ter energia potencial elástica. Nesta situação, nós temos a energia mecânica como sendo a soma da energia cinética mais a energia potencial gravitacional. Nós estudaremos apenas os sistemas conservativos. Um sistema conservativo é aquele no qual uma das modalidades da energia mecânica de um sistema pode apenas mudar para outra modalidade de energia mecânica. Isto é, a energia cinética pode se transformar em energia potencial gravitacional ou em energia elástica. Um sistema conservativo, nós iremos desprezar as forças dissipativas, como o atrito, a resistência do ar, que perde energia para uma outra forma. Nesta situação, iremos analisar 2 exemplos para que você entenda um pouco melhor. Acompanhe. Primeiro, um corpo que se move com uma certa velocidade V1 e vai encontrar uma mola. Analisaremos primeiro a fase de compressão. Nesta primeira situação, o objeto, antes de tocar a mola, possui apenas energia cinética. Ao comprimir a mola, a sua velocidade diminuirá e a mola passará a ser deformada. Portanto, parte da energia cinética adquirida pelo corpo será transferida para a mola e aparecerá uma parcela de energia potencial elástica. Na terceira situação, da fase de compressão, a velocidade do corpo é igual a 0. Neste caso, ele não tem mais energia cinética. Toda a sua energia foi transferida para a mola. Portanto, agora nós temos apenas energia potencial elástica armazenada na mola. Na fase de descompressão, a primeira situação é exatamente idêntica à última analisada anteriormente, na fase de compressão. O objeto está parado, a mola comprimida com toda a energia potencial elástica sobre ela. À medida que a mola vai alongando, o objeto vai recebendo parte desta energia. Portanto, a velocidade vai aumentando e a energia cinética do corpo também. Logo, a energia da mola vai diminuindo, sendo transferida gradativamente para o corpo. Finalmente, na terceira situação da fase de descompressão,
o objeto sai, a mola foi totalmente estendida. Neste momento, a energia cinética do corpo é total. A energia potencial gravitacional da mola foi totalmente transferida para o corpo novamente. Fazendo um resumo geral das duas fases, a de compressão e a de descompressão, nós temos, no primeiro momento, apenas energia cinética. No segundo momento, a energia cinética um pouco menor e a energia potencial elástica aumentando. No terceiro momento, que é comum tanto para a fase de compressão quanto para a fase de descompressão, apenas energia potencial elástica é quando a mola estava totalmente comprimida. Na quarta situação, a mola está novamente voltando à sua situação inicial e está transferindo a sua energia para o corpo. E finalmente, no último quadradinho, o objeto novamente com toda a sua energia cinética. Observe que apesar das mudanças na energia cinética e na energia potencial elástica da mola, a energia mecânica total se manteve constante. Isto chama-se conservação da energia mecânica total. Vamos ao segundo exemplo. No segundo exemplo, podemos analisar o movimento de queda livre de um corpo ou o lançamento vertical para cima. A análise é exatamente igual. Acompanhe. Suponha um objeto de massa igual a 2 kg solto em queda livre de uma altura de 20 metros. Quando ele está na altura de 20 metros, ele está em repouso. Portanto, no momento inicial, sua energia cinética é igual a zero. Calculando a energia potencial gravitacional, multiplicando a massa, gravidade e altura, nós encontramos 400 joules. Efetuando a soma das duas modalidades de energia, nós temos que a energia mecânica no alto, neste momento, é igual a 400 joules. No instante seguinte, o objeto foi solto, começa a diminuir a sua altura em relação ao solo e aumentar a sua velocidade. 5 metros depois de iniciado esse movimento, isto é, apenas 1 segundo de queda, e a sua velocidade já é igual a 10 metros por segundo. Efetuando novamente os cálculos das duas energias, nós temos que a energia cinética, mv² sobre 2, igual a 100 joules, e que a energia potencial, mgh, é apenas 300 joules. Mas, efetuando a soma das duas modalidades, nós temos novamente 400 joules. Na terceira situação, decorridos 2 segundos, o objeto já tem uma velocidade de 20 metros por segundo. Neste caso, a sua energia potencial gravitacional é igual a zero. Calculando a energia cinética, mv² sobre 2, nós encontramos 400 joules. Efetuando novamente a soma das duas modalidades de energia, encontramos para a energia mecânica 400 joules. Observe que a energia mecânica se manteve sempre constante durante o processo. A energia potencial gravitacional foi gradativamente sendo transformada em energia cinética durante a queda do corpo. Quando analisamos o lançamento vertical para cima, a situação se inverte completamente. Verificando os dois exemplos, podemos concluir o seguinte: quando um ponto material se movimenta na ausência de forças dissipativas, a energia mecânica se conserva, isto é, a soma da energia cinética com a energia potencial é constante. Matematicamente, nós temos a relação mostrada da seguinte forma: energia mecânica é igual a energia cinética mais a energia potencial, e este valor é sempre constante. Agora que nós analisamos todos os tipos de energia mecânica e a sua conservação, vamos resolver um pequeno problema envolvendo este conceito. Vamos lá. Um carrinho de montanha-russa de massa total igual a 300 kg inicia a descida partindo do repouso do ponto A.
Considerando o sistema conservativo e adotando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine, inicialmente, na letra A energia mecânica nos pontos A, B e C. E na letra B, a velocidade ao passar pelo ponto C. No ponto A, para calcularmos a energia mecânica, não esqueça, faremos a soma da energia cinética com a energia potencial gravitacional. Acompanhe. Somando a energia potencial gravitacional com a cinética no ponto A, nós temos a seguinte relação: energia potencial gravitacional mais a energia cinética. mgh da energia potencial gravitacional mais zero da energia cinética, uma vez que o carrinho estava em repouso neste ponto A. Substituindo os dados que possuímos, massa 300 kg, G 10 e altura 10, encontramos para o ponto A 30.000 joules. Lembrando que falamos no enunciado do problema que o sistema era conservativo, não necessitamos calcular também as energias dos pontos B e C. Quer dizer que a energia mecânica se conserva. Portanto, a energia mecânica do ponto A é igual do ponto B, que é igual do ponto C. E todas elas valem 30.000 joules. A segunda coisa que queremos calcular é a velocidade no ponto C. Por isso, iremos analisar exclusivamente esse ponto. Energia mecânica ainda é a soma da potencial mais a cinética neste ponto. Como a energia mecânica já foi determinada para os pontos A, B e C, 30.000 joules, é fácil nós calcularmos a velocidade neste ponto. Acompanhe. Energia mecânica no ponto C é a soma da potencial gravitacional mais a cinética. A energia mecânica neste ponto vale 30.000. A massa do carrinho, 300 kg. A gravidade 10 e a altura do ponto C, veja, acompanhe, apenas de 5 metros. Mais energia cinética é igual a massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. A massa nós conhecemos, 300. A velocidade neste ponto C é a nossa incógnita. Facilmente resolvemos o produto 300 vezes 10 vezes 5, encontrando 30.000 igual a 15.000 mais 150 vezes V ao quadrado. Efetuando a subtração, 30.000 menos 15.000, nós temos que 15.000 igual a 150 vezes V ao quadrado. Dividindo 15.000 por 150, encontramos que V ao quadrado é igual a 100, ou, tirando a raiz quadrada, V igual a 10 metros por segundo. O que equivale a dizer que a velocidade deste carrinho, que saiu do repouso no ponto A, ao passar pelo ponto C, é de 36 km por hora. Verificamos nessa situação a conservação da energia mecânica. Leia em seu livro didático as características de cada uma das energias que nós analisamos. Veja do que dependem e veja principalmente as unidades respectivas de cada grandeza. Faça alguns exercícios numéricos de cada tipo de energia analisado. A cinética, a potencial gravitacional e a potencial elástica. Pesquise e relacione outros exemplos onde a energia mecânica é convertida de uma modalidade em outra. E veja também sistemas dissipativos, onde a energia não se conserva, onde ela é degradada. Faça uma pesquisa na usina hidrelétrica e veja por que motivo é necessário a construção de uma barragem. E você terá a explicação que a energia potencial gravitacional e a energia cinética são extremamente importantes na geração da energia elétrica. Estamos finalizando a nossa aula. Espero que você tenha aproveitado bastante. Até breve. Olá, como vai? Na aula de hoje aprendemos o que é energia potencial gravitacional. Ela é diretamente proporcional à massa,
e a altura em que o corpo está em relação ao solo. Por isso, dobrando a massa, essa energia também dobra. Triplicando a massa, também triplicamos a energia potencial gravitacional. E exatamente a mesma coisa ocorre com a altura. O professor Jackson nos explicou que a energia cinética é diretamente proporcional à massa e também ao quadrado da velocidade. O que significa dizer que se dobrarmos a massa de um corpo, a sua energia cinética apenas dobrará. Se triplicarmos a massa, a sua energia cinética ficará 3 vezes maior. Mas em compensação, se dobrarmos a velocidade mantendo a mesma massa, a sua energia cinética ficará 4 vezes maior. E se triplicarmos a sua velocidade mantendo a mesma massa, esta energia cinética se tornará 9 vezes maior. Vimos que a energia potencial elástica é uma forma latente de energia, que pode se transformar em energia cinética. Depende da constante elástica da mola e também da deformação sofrida pela mola. É diretamente proporcional a esta constante e proporcional ao quadrado da deformação, exatamente como analisamos na energia cinética. Até a próxima!